Glória a Deus, aleluia, seja muito bem-vindo a esse canal. Deus, ele diz para a sua vida nesse dia, não importa, não importa, não importa aonde você está, o que você está fazendo, os seus medos, as suas tristezas, as tuas dores, não importam. E Deus, ele está trazendo aqui uma palavra para a sua vida direcionada nesse dia que está no livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 5, que diz assim, ó. E Pedro pegou tanto peixe que as redes quase romperam. Um princípio importante desta passagem é que eu e você precisamos entender que devemos obedecer a Deus ao invés de ficar raciocinando, questionando, perguntando, querendo ter um mapa de tudo, querendo saber o próximo passo, querendo ouvir a voz do Senhor. Então, Deus, ele diz para a nossa vida, não importa, né? Quando Simão Pedro, ele estava pescando ali, já fazia muito tempo, e ele não estava conseguindo pegar peixe nenhum. Já fazia tempo, já fazia meses, e ele começou a ter problemas em sua vida. Tudo aquilo que ele fazia, ele se esforçava, ele se exaustava, ele se exauria, e ele não tinha retorno. E na nossa vida, muitas vezes, com certeza é assim. Às vezes nós nos esforçamos, nós buscamos, nós batemos, mas às vezes nós não temos o resultado a qual nós esperamos. E uma coisa que eu tenho percebido ao longo do meu caminho é que quando Deus entra no negócio, o negócio ele muda. As coisas acontecem e tudo se transforma. Por quê? Porque existe o jeito certo e a maneira certa de sermos, fazermos, falarmos, nos portarmos, agirmos e nos movimentarmos. E essa maneira certa, esse jeito certo é nos movermos mediante a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com você a respeito da minha vida no dia de hoje. Eu já estava fazendo uma reeducação a respeito da minha saúde e eu comecei a fazer exercícios físicos todos os dias. E já faz meses, e eu não estava tendo resultado. E eu comecei a questionar ao Senhor e eu falar, meu Deus, eu já estou aqui meses, o que é que está acontecendo que eu não estou tendo resultado, Senhor? E aí eu comecei a orar, a pedir Deus clareza espiritual. Falei, abra os meus olhos para que eu veja aquilo que eu não estou vendo. Porque eu estou me movendo mediante a palavra e a fé, mas eu não estou tendo resultado. E aí Deus, ele começou a abrir o meu olhar espiritual. E eu comecei a ver que não é por muito fazer, mas é para a gente fazer da maneira certa. Nos movermos em ação estrategicamente para que os resultados cheguem na nossa vida. E aí Deus, ele começou a abrir meus olhos e me mostrou aquilo que eu estava comendo. E aí eu comecei a pesquisar a cada refeição que eu ia fazer, quantas calorias tinham no meu prato. E aí Deus, ele começou a me mostrar, né? Cada caloria, cada bolacha, quantas calorias tinham ali. Porque os meus olhos eram pouco, mas a comida que eu estava comendo estava errada. E aí o Senhor começou a me mostrar e me revelar. E aí ele me trouxe clareza da palavra. Ele, Ariane, ó, isso você vai poder comer. Você vai se saciar, você vai se satisfazer. E você vai começar a se enquadrar no resultado que você tanto espera. E aí eu comecei a me mover mediante aquilo que Deus, ele me mostrou, me trazendo clareza espiritual. E aí, graças ao Senhor, eu comecei a ver uma diferença em minha vida. Eu comecei a baixar o peso. Eu comecei a ver a minha saúde equilibrada, os parâmetros do meu corpo funcionando normalmente. Veio a alegria, né? Porque a gordura, e quando nós estamos fora do peso, da depressão, da tristeza, a cabeça fica lenta, né? A gente fica sem vontade de fazer as coisas. E aí o Senhor começou a me mostrar que não é por muito fazer, mas é para a gente ser o quê? Constante, fazendo cada dia um pouquinho da maneira certa. Então, quando Deus mandou Jesus, e Jesus, ele estava lá operando milagres diante dos olhos dos pescadores, inclusive Pedro, ele contemplou e ele viu o agir de Deus na vida dele. Ele viu os milagres, ele viu como Jesus ensinava, o quanto ele era inteligente, o quanto ele era
ele tinha autoridade, né? E Pedro observou aquilo em Jesus. Só que diante da vida dele as coisas não mudavam, né? A vida dele continuava parada, atolada. As dívidas eram muitas, né? Os sonhos não se realizavam. E isso começou a gerar um problema dentro dele. E quando Jesus despediu aquela multidão, ele chamou Pedro, vem aqui que eu preciso falar com você. E Pedro se levantou e foi até Jesus. E quando Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai pescar, mas você precisa mergulhar em águas profundas. E quando Jesus falou isso, Jesus sabia que Pedro ele era um expert na pescaria. Ele era especialista, ele era capacitado. Ele estava se movendo, fazendo a coisa certa, mas ele estava fazendo do jeito errado. Então, quando nós fazemos as coisas certas da maneira errada, nada na nossa vida dá certo, nada. Nada dará certo, nada dará certo se você continuar fazendo as coisas certas da maneira errada. E o primeiro passo para que a bênção viesse até a vida de Pedro foi quando ele ouviu a palavra de Jesus, obedeceu a palavra do mestre, seguindo os passos, e ele começou a se mover corretamente em ação na palavra. E diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5 e versículo 4, que Pedro ele empurrou o barco dele novamente, mesmo exausto e cansado. E aí ele foi para águas profundas. E quando ele chegou em águas profundas, ele não viu nada. Ele não viu peixe, simplesmente a água estava parada, nem onda tinha. Mas diz a palavra do Senhor que ele lançou as redes novamente. E quando ele lançou as redes, começou a entrar um monte de peixes dentro daquela rede. O barco, ele quase virou e Pedro, ele ficou impactado. Por quê? Porque ele se moveu em ação, mas ele começou a fazer as coisas certas. Então diz a palavra do Senhor que ele pediu ajuda, socorro, porque o barco ele estava quase virando. E diz a palavra do Senhor que depois disso, Pedro, ele modificou a vida dele toda com aquela pescaria, mas ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele largou aqueles peixes, ele largou aquela rede, ele se rendeu a Deus, ele falou, Deus, através do seu filho Jesus, agora eu vou te seguir. Eu vou continuar me movendo, fazendo a sua vontade. E eu tenho certeza que aquilo que você tem para mim, Jesus, é maior do que a pescaria. É maior do que aquilo que eu esperava. É coisa tão linda que nada desse mundo compara. E diz a palavra do Senhor que ele largou tudo aquilo que ele era. As crenças dele, né? O seu trabalho. E ele começou a seguir Jesus. Então, através dessa palavra, eu venho dizer para a sua vida nesse dia. Não apenas se mova. Porque se mover sem obedecer a Deus é exaustivo. É cansativo, é depressivo e não te levará a lugar nenhum. Mas quando você começar a se mover mediante a palavra de Jesus, você vai começar a ter resultado na sua vida. E o primeiro passo que você precisa fazer no dia de hoje, você menino, você menina, você senhor e senhora, você adolescente que está ouvindo essa palavra, é você ouvir a voz de Jesus, você entender os passos que Jesus está falando para você dar. Aí você precisa se levantar e você precisa se mover, não com ansiedade, não no desespero, não com medo, mas se mova firmemente, passo por passo, obedecendo a palavra de Deus e a vontade de Jesus. E Deus ele continuou falando comigo e eu fiquei impactada com aquilo, porque Deus ele falou comigo em várias páginas da sua palavra. No capítulo de Lucas, capítulo 5 e versículo 16 diz assim, ó, que quando Jesus ele se retirava, olha essa observação, quando Jesus ele se retirava no deserto ou em qualquer lugar onde ele estava, ele sempre se retirava. Mas ele se retirava para o quê? Repousar, para se isolar. E ali onde ele estava repousando e isolado, ele estava constantemente ouvindo a Deus, recebendo orientações de Deus, conversando com Deus. E através desse relacionamento, dessa troca, né?
dessa conversa, Jesus recebia a instrução de Deus. Então, observe que tudo que está escrito na Bíblia não é por acaso, mas é direcionado e proposital para nossas vidas. Pedro, antes de novamente se mover, ele recebeu instruções de Jesus. Jesus, antes de se mover, ele recebeu instrução de Deus. E por que você não quer se retirar e orar para receber instrução de Jesus? É bom, muito bom, quando nós ouvimos uma palavra gravada. É maravilhoso quando nós recebemos profecias de profetas, homens e mulheres de Deus, a qual são destituídos por Deus, assim como pastores e padres, assim como muitas vezes uma mãe, um pai, que ora pelo seu filho, que nos aconselham. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida é nos retirarmos no deserto ou até mesmo num lugar isolado para escutar a voz de Jesus, a voz de Deus. Então, no versículo 20 de Lucas, capítulo 5, diz que havia também ali, um homem paralítico já há muitos anos, a qual ele não andava, a qual ele não se movia. E na verdade não só era apenas a perna que estava paralisada, mas era o seu emocional, Era o emocional, a mente, o corpo também que não se movia, A profissão que estava paralisada, tudo, os relacionamentos. Então, quando Jesus estava passando ali na Galileia, na aldeia de Galileia, em Jerusalém, disse que Jesus observou aquele homem ali, Ele estava com um leito, sabe? E o leito muitas vezes representa na nossa vida algo que nos querem impedir para a gente caminhar. E eu e você precisamos nos posicionar na autoridade da palavra do Senhor e não permitir que nada se torne o nosso leito. Muitas vezes o medo, a preguiça, as frustrações, o medo que entra na nossa mente, A gordura, que quer comprometer o nosso corpo e nos fazer parar. A ansiedade, o medo de amanhã, Sei lá. O que tem sido o nosso leito? Nós não podemos ter esse leito, nós precisamos levantar. E diz a palavra do Senhor que mediante a palavra de Jesus, e Jesus perguntou para ele, você tem fé, você crê? E ele disse que sim. Então ele creu, ele levantou e se moveu, ele decidiu. E quando nós decidimos na nossa vida se levantar, não há nada que nos pare. Não há leito, não há medo, não há frustração, exaustão igual a Pedro, Porque Pedro estava exausto. Não há nada que nos impede. Às vezes Deus ele está falando para a sua vida há muitos anos, não é meses. Tem pessoas que Deus ele me revela aqui que ele tem falado há anos, através de vídeo, através de uma pregação, e essas pessoas não querem se mover. Mas uma coisa que eu digo para você, quando Pedro ele se moveu, foi ele que se moveu. Ele exausto empurrou o barco. Ele exausto pegou as redes, ele exausto jogou as redes e ele teve retorno. O paralítico também, ele estava ali naquela cama já apodrecendo, porque ele já estava praticamente morto, E quantas pessoas estão mortas em vida? Muitas pessoas. Mas diz a palavra do Senhor que ele decidiu, ele falou, não, chega, eu não quero apodrecer em vida, eu quero viver e viver bem. Então ele decidiu. E o que separa você da sua bênção, daquilo que você quer tanto receber, da sua alegria, da sua alma, é uma decisão. Quando nós tomamos a decisão, de aceitar a Jesus, a seguir Jesus, a nossa vida ela muda. E eu digo isso porque Jesus ele me curou de uma depressão, a qual eu já tinha estado há 10, 12 anos com uma depressão. E eu nem sabia que eu estava daquele jeito. Eu decidi, eu falei, não, chega, agora eu vou ter vida e vida verdadeira. E Jesus me curou da depressão. Eu não preciso ir tomar mais remédio, nem gastar dinheiro com remédio com isso. Eu me posicionei e decidi, agora eu vou cuidar da minha saúde. E assim eu fiz. Agora eu decidi também, tomei uma decisão. Eu vou ser aquilo que Deus ele disse que eu sou. E eu sou uma seguidora de Jesus. Então eu digo para você através dessa palavra, tome uma decisão agora. Se é necessário você se arrepender dos seus pecados, Se arrependa dos seus pecados, porque os seus pecados, assim como os meus, me aprisionava. O ódio, ele nos aprisiona. O medo, ele nos aprisiona,
né? A condenação, quando nós nos condenamos e nós não nos perdoamos, sendo que Jesus já nos perdoou, isso também nos aprisiona. Então Deus, ele diz para mim e para a sua vida nesse dia: levante-se e se mova. Levante e tome uma decisão, olhe no espelho, reconheça-se como um filho e uma filha de Deus, porque vai ser através da decisão de ouvir o direcionamento, não apenas de se locomover, mas de se locomover estrategicamente, obedecendo cada passo que Deus, ele vai te mostrar através de Jesus e da sua palavra, e você vai ver a diferença acontecer na sua vida. Eu preciso dizer que Jesus é real, viu? Jesus é real. Hoje em dia, muitos zombam, né? Muitos zombam, muitos não acreditam, mas eu digo para você, Jesus, ele é real e Deus, ele é real também. Então decida hoje, se posicione, né? Pedro Simão se posicionou. Está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 5, e não importou para ele a sua exaustão. O paralítico também se posicionou, né? E Jesus diz aqui através da sua palavra, né? No capítulo Lucas 5, capítulo 31. Os sãos, eles não necessitam de médicos. Os sãos, eles não necessitam de médicos. Mas eu não vim para os justos, não vim para os justos. Mas eu vim para os pecadores, aqueles que não estão livres, né? Das amarras, das dores, dos pecados, né? E precisam mudar a sua vida e o seu pensamento. Então medite nessa palavra nesse dia. Essa palavra falou fortemente comigo nesse dia. E ele diz mais aqui no versículo 20: bem-aventurado, felizes e invejados que têm alegria e satisfação de viver a salvação, o favor de Deus, a qual Deus deu, independentemente de qualquer condição externa, né? Pobreza, humilhação, aflição, falta de saúde, né? Qualquer coisa. Felizes são aqueles que decidiram mudar. Então, quando nós nos posicionamos em decisão, isso pode mudar a sua situação. E não só isso. Obedecer ao Senhor não é se desgastar e fazer muito, mas é se mover dia após dia, meditar na palavra de Deus, crer naquilo que Ele tanto tem te falado e agir em ação, que isso vai trazer a verdadeira transformação, alegria na alma, força para lutar, né? E eu profetizo sobre a sua vida nesse dia, porque Deus, ele já me deu poder e autoridade para me profetizar. E eu profetizo sobre a sua vida, esse ano será um ano em que você vai lançar novamente as redes, em que você irá se levantar, cuidar do seu corpo físico, da sua mente, das suas emoções, da sua alma, cuidar da sua vida financeira, né? Seguir, né, aquilo que Deus, ele colocou no seu coração, um sonho. Você vai realizar sim e aceitar a Jesus, porque é Jesus que ele é o caminho. Na palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, ele vai direcionar os nossos passos. Você não está mais sozinho e nem sozinha. Você não é órfão. Você tem um Pai, que é Deus, e um irmão, que é Jesus. Então, receba essa palavra no dia de hoje. Comente aqui, Ariane, eu creio que eu vou me mover, mas não com rapidez. Eu vou me mover dando passos após passos, né? Sendo que estrategista, observando, avaliando o que precisa fazer, porque não é por muito fazer, porque por muito fazer cansa, mas é para fazer o que? Estrategicamente, devagarzinho, observando, orando ao Senhor, jejuando, pedindo clareza espiritual, de discernimento, né? Clareza, orientação. Antes de você fazer qualquer coisa, convide ao Senhor, pergunte a Ele se é para você fazer ou não e como será para você fazer, porque Ele vai te direcionar os seus passos. Você sabia que é através do pouquinho que se torna muito? É através das pequenas coisas que Deus, ele fará coisas grandes na sua vida? Às vezes você vai começar a cuidar do seu corpo fazendo apenas 30 minutos de exercício, mas será a partir de 30 minutos que a sua saúde ela vai melhorar.
a sua vida ela vai melhorar. Deus ele vai atuar no seu corpo, por quê? Porque primeiramente Deus ele trata a gente, Deus ele cura as feridas, sabe? Antes de eu estar aqui na internet e ao longo ainda, Deus ele está estruturando e curando as minhas feridas, tirando o meu medo, a vergonha, me posicionando em autoridade. Então todos os dias é um agir, é um atuar de Deus. As coisas do Senhor é através de pequenos tijolinhos que vai sendo construído uma história, né? E tem muitas pessoas que querem viver uma história antes de construir, né? Em pequenos tijolinhos, mas a construção primeiramente começa em nós. Posicionamento, organização, cura, né? Física, espiritual. É dessa maneira que o Senhor Jesus, ele trabalha. Então medite nessa palavra nesse dia, não se esqueça de comentar aqui se você entendeu aquilo que o Espírito Santo te passou no dia de hoje. Se inscreva no canal e compartilhe com muitas pessoas que precisam escutar essa palavra, né? Deus ele diz para minha e para sua vida nesse dia, não importa se você está cansado, se você está triste, ou se você está desiludido, desiludida, ou se você já tentou 1000 vezes mudar a sua vida e não conseguiu. Dessa vez será diferente. Quando você receber a Jesus verdadeiramente, né, de coração, corpo e alma, e quando você começar a se posicionar em obediência, não fazendo muito, mas fazendo um pouquinho bem feito, estrategicamente, porque Deus ele vai direcionar os seus passos. Eu creio nessa palavra para a sua vida nesse dia e eu profetizo que Jesus ele te direciona hoje através dessa palavra na sua vida e você vai conseguir romper, né? Aquilo que você não tem conseguido romper. Você crê? Se você crê, digite amém, eu creio. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo tão abençoado, tá? Eu amo muito a sua vida, não te conheço, mas o Senhor Jesus, ele te conhece. Eu amo cada um de vocês de verdade, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique com Deus e medite nessa palavra nesse dia.